Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Vim aqui rapidamente falar um pouco sobre crise mental, saúde mental, dentro de uma perspectiva da sociologia, dentro de uma análise das ciências humanas. Nosso objetivo aqui não é avaliar os problemas mentais, as desorientações do ponto de vista de comportamento, de hábito, que alguns até chamam de patológicos, como uma propensão biológica, digamos assim. Tá? A gente vê muito isso na medicina, né? Na psiquiatria de uma maneira geral, apesar de a gente usar alguns autores da psiquiatria, como é o caso da norte-americana Hannah Lebesgue, que tem um livro muito legal chamado Nação Dopamina. Apesar disso, a nossa análise está num aspecto mais social, sociológico, de um padrão de vida, digamos assim, que leva muitas vezes a comportamentos desorientadores. O vício excessivo em mídias, tá, em smartphone, por exemplo, que cria muitas vezes comportamentos acelerados, ansiosos e automáticos, né? Tu pode perceber que a gente vive hoje numa sociedade onde a geração Z, que essa garotada agora, eles são muito imediatistas. E esse imediatismo tem um problema sério, porque ele possibilita, na verdade, graus de ansiedade muito grandes. Graus de ansiedade em grande escala, digamos assim, que em médio e longo prazo pode chegar, por exemplo, também a depressão. Então são esses aspectos que a gente vai analisar. Aí nós vamos verificar autores como Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, o Dilip Dipovsky, que é um autor que não é muito conhecido, mas ele tem um trabalho muito bacana, muito legal, um livro chamado A Era do Vazio, né, que fala justamente sobre o que é chamado de hipermodernidade, é um conceito que ele criou, tá, nesse sentido, e alguns autores clássicos, né, como o caso do Durkheim, o Emile Durkheim, em que a gente vai abordar aqui muito o conceito de patologia, o patológico, os modelos de comportamentos patológicos, e do outro lado o conceito de anomia, que é uma ideia muito da nossa realidade. Podemos falar aqui de desorientações, de crises de mentalidade, uma falta de regras, de valores na sociedade moderna na qual nós vivemos. Aí dá um nome de anomia, modelos anômicos. Pessoal, antes de começar tudo isso, peço mais uma vez que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Gente, falar de saúde mental, basicamente a gente olha muito para os problemas psicopatológicos. É muito comum a gente falar sobre pessoas que podem ter uma propensão biológica para depressão, né, para uma crise de ansiedade. Existem estudos que falam sobre isso, né? Por exemplo, estudos que mostram que crianças que têm pais com uma propensão, aí no caso propensão biológica, tem uma propensão à ansiedade e à depressão, tem uma chance muito grande de também reproduzir esse tipo de comportamento. E aí nós estamos falando aqui de propensões biológicas. Entretanto, o que a gente verifica é que boa parte da sociedade hoje em dia vive padrões. E esses padrões de comportamento, né, eles acabam mexendo decisivamente na cabeça das pessoas. Se o nosso comportamento ele é consumista, individualista, e isso excessivamente, nós teremos o que? Problemas sérios do ponto de vista de comportamentos de hábitos. Então, por exemplo, tem um autor que não é muito conhecido, o Dilip Dipovsky, que ele tem um livro muito legal chamado A Era do Vazio. O nome já está falando tudo, Era do Vazio. Ele fala assim, Nelson, que vazio é esse? É um vazio existencial, seria mais ou menos isso. As pessoas elas estão vazias por dentro, né? As pessoas estão mais desorientadas, porque a gente vive numa sociedade, ele usa até esse termo de hipermoderna, né? Hiper. Tudo hoje é muito grande, é muito amplo, sabe? É superlativo mesmo, sabe? Então você tem não um individualismo, mas um excesso dele. Não um consumismo, mas um excesso dele. Tanto é que ele usa até um termo, hiperconsumismo. Então é uma sociedade dos excessos, de tudo. Os excessos
como eu mencionei para vocês, da modernidade. Ele cria, na verdade, valores e comportamentos desorientadores em si. Tá? Então, hoje em dia, a questão do individualismo. No passado, a regra das sociedades era muito ligada à coletividade. Tem até uma frase muito legal de um filósofo estoico que também foi imperador de Roma, Marcos Aurélio, que ele dizia assim, que o que não é bom para a colmeia não é bom para a abelha. Né? Ora, quando ele usa essa expressão, ele está querendo dizer o quê? Né? Em primeiro lugar, vem a coletividade. Se não é bom para a coletividade, não é para os indivíduos. Tá? Então é um tipo de perspectiva onde a questão do coletivo é mais importante. O Lipovetsky, ele fala que, na verdade, hoje esse individualismo excessivo, ele cria, na verdade, comportamentos egoístas. Então, por exemplo, tu vê hoje, ele menciona isso, indivíduos que não estão tão engajados, por exemplo, em causas sociais como no passado. Não há um engajamento no seu meio físico, na sua comunidade. Sabe? Existe muito aquela coisa do o meu primeiro, dane-se o resto, eu primeiro, isso me pertence, isso é meu. Tá? Então tem muito esse aspecto. Tá? Tem, por exemplo, a gente pensa aqui no caso das próprias casas, né? As casas em si, a arquitetura, ela se apresenta hoje extremamente individualista. Porque hoje você já tem o quarto da menina, o quarto do garoto, da criança, que era uma coisa que não existia no passado. Pensar, por exemplo, assim, que o teu bisavô, a tua tataravó, quando dormia, quando estava, por exemplo, na casa dos pais, dormia com um amontoado de gente, por exemplo, no mesmo quarto. Então você tinha ali a ideia de uma relação mais coletiva. Tinha só um banheiro. E aí aquela ideia didática de você ter que esperar a pessoa no banheiro para então chegar a tua vez. Tá? Hoje você tem, nessa era do vazio, o imediatismo. Né? Ele fala sobre isso. Quer dizer, o meu primeiro. Eu quero agora, quero nesse instante. Tá? Então você tem, na verdade, indivíduos que eles são extremamente ansiosos. Por quê? Porque eles querem tudo agora. Principalmente essa geração Z. Então, se eu olho muito para o agora, para o momento, eu esqueço, na verdade, de esperar, de compreender, de ter a resignação, porque eu quero o momento é agora, esse instante. Quer dizer, é uma ideia, quer dizer, inclusive ele fala muito sobre isso, sobre uma espécie de carpe diem, né? O viver agora, o momento, o instante. Eu não posso perder tempo, porque a vida é agora, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar. Essa ideia, ela está ligada de novo a um grau de individualismo, né? Também de egoísmo muito grande, eu penso agora no meu primeiro. Né? Isso tem uma relação também ao consumismo, aí ele chama de hiperconsumismo, que é o fato de que as pessoas realmente elas estão muito ligadas ao consumo, e esse consumo ele se torna cada vez maior pela a própria ideia de lançamentos de caráter tecnológicos que provocam esse tipo de coisa. Tá? Então, os modelos sociais eles estão cada vez mais frenéticos, né? E esse lado mais rápido, né, leva a comportamentos de pensamento rápido. Aí, por exemplo, vai pegar o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que ele fala da sociedade líquida, a modernidade líquida, a liquidez pela fluidez. Os comportamentos, hoje, eles são rápidos, fluidos, como a água. Né? Há uma velocidade, digamos assim, de indivíduos com pensamentos acelerados. Então, por exemplo, a geração Z de hoje, ela tem um pensamento 2, 3 vezes mais acelerado do que dos pais. Né? Então, você tem pensamentos acelerados, provavelmente você vai ter o quê? Comportamentos ansiosos também mais acelerados, que leva muitas vezes à depressão. O número de jovens com depressão é muito grande. Porque o que se pensava, qual era a ideia, na verdade, do passado? Era assim, olha, se nós temos mais liberdade, a tendência é sermos mais felizes. Né? Isso, inclusive, quem pregava muito isso era a geração contra a cultura, da década de 60. Né? Proibido proibir. Então tinha muito isso. Então, se tu analisar hoje com calma, o jovem de hoje ele tem muito mais liberdade do que os pais e avós quando tinham a idade deles. Mas essa liberdade não transformou esses jovens em pessoas felizes. Pelo contrário, o número de suicídio entre jovens é muito grande. Né?
Então, a característica que eu estou mencionando aqui para vocês é uma ideia de comportamento, de hábito, né? Um padrão ligado ao consumo excessivo, ao individualismo excessivo que chega ao ponto do quê? Do egoísmo, e a ideia de um comportamento ligado a modelos digitais. Isso também contribui para pensamentos rápidos, pensamentos acelerados, comportamentos ansiosos, né? Daí você vê a crise da ansiedade. Tá? Nesse sentido, é até meio curioso, tem uma psiquiatra, a psiquiatra norte-americana Anna, deixa eu verificar aqui rapidinho um segundo o nome dela que eu sempre esqueço, Anna Lembke, que ela tem um livro muito legal chamado Nação Dopamina. A tese dela é muito curiosa, a tese dela chega muito próximo dos modelos sociológicos, por isso que eu estou citando essa psiquiatra. Por quê? Porque ela parte da ideia de que o vício em modelos digitais, em smartphone, está chegando ao mesmo nível do vício, por exemplo, de drogas tradicionais, como álcool, como cocaína, maconha. Tá? Por que ela diz isso? Porque os estudos mostram que algumas pessoas, quando tem, por exemplo, vício em uma substância como álcool, né, uma pessoa viciada, ela é liberado mesmo a dopamina, que na verdade é uma espécie de neurotransmissor de felicidade, de prazer, algo mais ou menos nesse sentido, tá? Só que essa dopamina ela chega a um ponto tão grande também com quem usa o smartphone. Evidentemente que ele não está falando de todas as pessoas, mas algumas pessoas chegam ao quê? A ter um grau de vício a recursos tecnológicos, né, ao ponto de realmente liberar essa dopamina, né, ficar viciado, ter a sensação de prazer. Tá? Então, ela diz que não é exagero comparar o vício ao smartphone, aos modelos digitais, no mesmo nível de um vício, por exemplo, de um alcoólatra que tem um vício ao álcool em si. Né? Então, o que ela tenta mencionar é que os comportamentos de hoje criam modelos viciantes, e isso tem muito a ver também com o excesso. A gente volta de novo ao Gilles Lipovetsky quando ele fala do hiperconsumismo, a hipermodernidade, que tem muito a ver com esse excesso das coisas. Né? O exagero, quer dizer, não é o individualismo, é o excesso dele. Não é o consumismo, é o excesso dele. Então, são padrões de comportamento que vão sendo seguidos, vão sendo desenvolvidos, produzidos, e criando uma série de indivíduos doentes. Aí vamos lá. Mas Nelson, mas por que existe esse comportamento doente? Aí você vê uma outra situação. Aí eu vou pegar aqui um outro autor, agora um clássico, que analisa muito esse aspecto de um comportamento desorientador, que é o Emile Durkheim. O Durkheim, ele é um dos primeiros a fazer, por exemplo, análise de suicídio dentro de uma perspectiva sociológica. Porque o que se acreditava? Ele está falando lá do século XIX, se acreditava que algumas pessoas tiravam a própria vida por algum problema psicopatológico, né? Um problema psíquico, uma coisa muito ligada à mente e tal. Ele não descarta essa possibilidade. Num livro dele chamado O Suicídio, ele não descartou essa possibilidade. Só que ele entendia que muitas práticas suicidas têm a ver também com modelos de comportamentos, de padrões, em uma sociedade que exige muito do indivíduo. Tá? Então, quando você verifica situações, vamos pegar aqui o caso do suicídio, inclusive ele vai classificar os tipos de suicídio, né? Suicídio egoísta, suicídio altruísta, anômico e suicídio fatalista. Mas é interessante que quando ele fala, por exemplo, sobre a questão dos comportamentos, aí ele usa um conceito muito interessante chamado patológicos, comportamentos patológicos, ou fato social patológico. O que é isso? Entenda uma coisa, os comportamentos, existem comportamentos normais e existem comportamentos patológicos. Então se eu tenho assim, vamos pegar aqui, o suicídio na sociedade, por pior que possa ser, é um comportamento normal. Por quê? Porque qual é a sociedade que nunca teve um suicida? Isso sempre existiu. Né? O cara alguém é viciado em alguma substância, digamos assim, algum
alguma substância viciante, tá? Isso já existia. Então você vai encontrar pessoas assim. Agora, se você vive numa sociedade onde o número de suicídios chega a 30, 40 mil por ano, isso já não é normal. Onde você tem um número muito grande de pessoas viciadas, em torno de 60, 70, 1 milhão de pessoas nesse patamar, isso não é normal. Aí é o que ele chama de patológico, é o excesso. Tá? Então, assim, é aquele aspecto. Comportamentos digitais ligados às redes sociais, ligados ao smartphone, são práticas normais no dia atual. Agora, se você vê uma pessoa que gasta boa parte do seu tempo somente para isso, isso já não é normal, cara. Isso é patológico. Ah, Nelson, então o patológico é um excesso que tem a ver com um problema? Porque assim, de novo, o crime ele é normal. Qual é a sociedade que nunca teve criminosos? Agora, se eu vivo numa sociedade onde os índices de criminalidade são absurdas, grandes, prejudicando a sociedade, aí virou patológico. Tá entendendo? Então, nesse sentido. Olha, quando você olha para os padrões de comportamento, tu vai perceber o seguinte, que existe, a sociedade ela cria regras, e essas regras muitas vezes elas são pressionantes, fortes, elas mexem com as pessoas. E isso, de alguma maneira, mexe com o comportamento dela. Aí ele vai falar sobre o conceito de anomia. Anomia, né, que a palavra é do grego, significa desorientação, basicamente é um período que existe na sociedade moderna aonde as pessoas estão mais desorientadas, sabe? Elas estão mais confusas. Então, modelos anômicos ou uma sociedade anômica é uma sociedade onde existe uma espécie de crise de valores. Porque no passado eu tinha família, escola, igreja que ajudava no comportamento, na vida das pessoas e até mesmo na saúde mental das pessoas como uma espécie de solidez, é uma referência. A partir do momento que você não tem referência de nada, né, do ponto de vista social, como muitos jovens hoje em dia que não tem mais a família, né, como uma referência, até porque a família, na verdade, passa por uma crise, né, não tem mais a igreja, que a igreja também passa por uma crise também de valores. Quando há uma desorientação, as pessoas se perdem. Aí nós estamos diante de modelos anômicos. Então o modelo anômico tem a ver com um padrão de vida. Ora, um padrão de vida, que é o que está mencionando aqui, está falando. Se esse padrão de vida está ligado ao quê? Há um excesso de tudo, né? Um excesso de individualismo, de consumismo, de tecnologia, tá? De ansiedade. Se você tem um excesso em tudo isso, você vai encontrar o que? Modelos anômicos. E veja que quando nós tivemos a pandemia do coronavírus, aí a coisa piorou mais ainda, porque já estava um problema sério. Já existia um problema de desorientação, de crise de mentalidade, de regras. Quando chegou a pandemia, aí que foi o inferno. Porque a coisa só piorou. As pessoas dentro de suas casas, presas, não tendo para onde fugir, sair, não tinham uma válvula de escape, gente morrendo pra caramba. Então tudo isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. E aí você tem uma crise de valores, uma desorientação. Então o Durkheim ele fala sobre isso, ele menciona sobre um padrão de vida, que ele chama de padrão de vida anômico, que são comportamentos. Aí, te pegando as ideias do Didi Lipovsky, um comportamento hiper, exagerado, excessivo, do individualismo e do consumismo. Ou a ideia do Zygmunt Bauman, a modernidade líquida. Aí você tem o quê? A liquidez dos comportamentos, dos hábitos, dos amores, né, que ele fala até de amor líquido, dos medos líquidos, pelo excesso de medos, o que provoca ansiedades absurdas. Então a gente vive hoje numa sociedade de abundância. E essa abundância, ela não ajuda muitas vezes do ponto de vista mental, só atrapalha. Porque vamos lembrar que no tempo do teu avô, da tua bisavó, as pessoas morriam de fome. O que não significa que isso hoje não exista. Tá? Só que hoje as pessoas estão morrendo muito mais porque comem demais. Pelo excesso de comida, uma comida com aditivos químicos, industrializada, que não serve para nada, muitas vezes só suja teu organismo, que mexe com a tua vida, com o teu comportamento, teus hábitos. A obesidade, o sedentarismo e tantas outras coisas mais. Então você tem uma série de situações e frustrações que tem a ver com o padrão de vida. Por que frustrações? Porque se o conceito de beleza é uma pessoa com um corpo bem definido, um corpo magro, esbelto, na verdade, e se eu não sigo eu não tenho esse padrão, em algumas situações eu posso ter problemas de quê? De autoestima, posso ter problema, na verdade, de depressão, porque eu não consigo chegar a esse corpo ideal. Né?
e achar que todo mundo está indo para academia por uma questão de saúde, isso é mentira. A gente sabe que não é por isso. Na verdade, as pessoas estão indo para academia por uma questão de padrão, por uma questão por uma questão estética, boa parte, digamos assim. Então, nós estamos diante de uma situação como essa, desses modelos. Então, a saúde mental, ela é cada vez pior, principalmente pelo um padrão de vida que existe. Esse padrão de vida pode levar, por exemplo, os transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia, tá? Então, nós estamos diante de uma sociedade doente, como dizia Durkheim, patológica. Ou seja, um ambiente anômico que leva a comportamentos e hábitos também anômicos, desorientadores, daí o excesso de individualismo, o excesso de consumismo. Tá? Então há uma situação muito clara nesse aspecto. Soluções a médio e longo prazo complicado. Talvez uma das primeiras coisas que deveria fazer é que os próprios sistemas de saúde começassem a trabalhar no sentido de transformar o vício dos modelos digitais em um problema de saúde pública. Ou então que as escolas públicas começassem a proibir, por exemplo, que os seus alunos usassem celulares no ambiente escolar. Isso já está acontecendo em alguns países do primeiro mundo, países ricos. Então, seria uma característica. Tá? Criar um padrão diferente, criar novos modelos. A solução não é uma coisa de curto prazo, mas tem como resolver. Para isso, é necessário todo um processo de reeducação, principalmente aos mais jovens. Tá? Porque se a gente não focar o mais jovem, a criança, o adolescente, fica mais difícil. Aí nós teremos o quê? Gerações de indivíduos, gerações de adultos desequilibrados e desorientados. Tá bom? Pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.